Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Neto, estamos aí com mais um vídeo para vocês, mais uma dica de engenharia de estruturas. Eu fiquei algum tempo sem gravar, devido a eu estar fazendo uma monografia aí, TCC, no final de ano, e ficou um pouco complicado o tempo, aqui ficou meio corrido, e não tive como gravar vídeo. Está com umas 3 ou 4 semanas que eu não estou gravando vídeo, tá? Eu estou gravando com esse headset aqui porque o áudio fica bem melhor, e como é um exercício, tá? Como é um exercício, não tem problemas. O importante é que vocês aprendam alguma coisa, né? E como todo vídeo, eu quero que vocês aprendam alguma coisa com os vídeos que eu faço, tá? Então, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre dimensionamento de blocos sobre estacas, tá? Antes de mais nada, eu quero falar para vocês sobre esse livro aqui, ó, Exercício de Fundações. Ele está bem antigo, mas ele é a primeira, porque ele é a primeira versão. A segunda versão você pode dar uma olhada e pesquisar na internet. É um livro muito bom, fala sobre fundações, tá? E também a NBR 6122, tá? Que todo engenheiro a gente tem que usar, né, as normas. A gente é cobrado pela lei, né? A norma não é lei, mas tem força de lei, então a gente tem que sempre seguir as normas. No caso de fundações, a NBR 6122, tá? E Alonso, que é esse livro aqui, tá? Humberto Rodrigues Alonso, que é um grande autor sobre fundações. Ele tem outros livros também, mas esse aqui é o que eu mais gosto. Na verdade, o que eu mais gosto é a segunda edição desse. Só que no momento agora, para mostrar para vocês, eu tenho apenas esse, tá? Mas todos são bons, tá? Você tem outros autores também, como Alck Veloso, e também tem o... Não, Alck Veloso não, tem o Nelson Aoki. Alck Veloso é o método de capacidade de carga. Você tem o Nelson Aoki e tem o Francisco Veloso também, que são bons autores, tá? Então, para a gente falar de dimensionamento de blocos, a gente vai lá na NBR 6122, tá? E ver que ela indica um método para a gente, que é o método da biela tirante, tá? Como é que funciona esse método? Você tem aqui o bloco, certo? O pilar, tá? E tem, digamos que esse bloco aqui de exemplo, ele seja com 12 estacas, tá? Você tem aqui um pilar que tem uma carga, essa carga aqui ND, tá? A carga centrada. O meu pilar está localizado exatamente no meio aqui do meu bloco, certo? Aqui é a planta baixa, aqui é uma vista, aqui é o corte, tá? Então, o que acontece? Essa distribuição de carga aqui, que passa do pilar para as estacas, ela ocorre através das bielas de compressão, tá? Aqui, ó. Certo? Aqui são bielas de compressão, que são, digamos que, cilindros inclinados, né? Que distribuem essa carga do pilar aqui, ó, para as estacas, tá? Então, aqui eu tenho uma biela. E por que é tirante? Porque aqui embaixo eu tenho tirante, ó. É claro que biela e tirante são eixos hipotéticos, né? Que a gente adota para nome, mas ele não, digamos que não tem um eixo lá definido, lá dentro do meu bloco construído, certo? Mas é um eixo que a gente usa para cálculo. Aqui tem um tirante, certo? Aqui na parte de baixo, aqui, logo acima do arrasamento aqui da minha estaca. E aqui eu tenho 2 bielas, que são 2 estacas. Se eu tivesse 4 bielas, era porque tinha 4 estacas, tá? Então, só para vocês saberem. Então, como é que funciona as forças internas, né? Os carregamentos internos dentro do meu bloco. Eu tenho uma carga aqui ND, certo? Ela é distribuída aqui, ó. Vou chamar de D, essa resultante de D, tá? 2 resultantes. Aqui eu vou ter uma tração, tá? Que eu vou chamar de T, certo? Digamos que você tem uma carga aqui, certo? Que ela é distribuída por essas 2 forças inclinadas. Com certeza isso aqui vai tender a abrir, certo? Então eu tenho essa força aqui de tração, ó, para suprir a necessidade dessa tensão, tá? Então eu tenho aqui também uma reação na estaca. E aqui também eu tenho outra reação na estaca. Nada mais fiz do que pegar isso aqui e definir geometricamente como é que funciona o meu bloco, certo? Como eu fiz na figura anterior.
certo? Então eu tenho aqui, ó, olha só, se eu for verificar essas forças, eu tenho que D ele é igual a, isso aqui é geometria plana, tá? D, isso aqui vocês já sabem, D é igual a resistência da estaca, tá? Dividido pelo seno do ângulo. Que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, ó, tá? Então D, certo? D é igual a resistência da estaca pelo seno desse ângulo aqui. Se você fosse decompor essa força aqui, ó, você ia entender isso aqui, tá? E também eu tenho T aqui, ó, T é igual a resistência também da estaca, tá? Por que eu falo da resistência da estaca? Porque em certas situações essa estaca aqui pode ser uma estaca mais carregada devido a algum momento, tá? E isso aqui é dividido pela tangente, tá? Pela tangente. Se você for decompor também essas forças, você vai ver que é exatamente isso aqui, tá? Então, eu quero que vocês anotem essas duas expressões aqui que a gente poderá até usar. Essa aqui eu tenho certeza, essa aqui também não sei, depende do exercício que a gente vai, depende do que a gente está procurando. Mas essa segunda com certeza a gente vai usar, tá? Olha só, a gente tem um exemplo aqui que nada mais eficiente do que tu aprender com exemplo, tá? Eu tenho um exemplo aqui que é eliminar o diâmetro da estaca, certo? Aqui, ó. Diâmetro da estaca 40 centímetros, eliminar a capacidade de carga. Tá, mas de onde é que essa capacidade de carga? É feito um cálculo a partir do meu perfil de sondagem, tá, do terreno, e eu defino que eu vou usar, por exemplo, nesse caso aqui, uma estaca hélice, tá? Com um diâmetro de 40 e uma capacidade de carga aqui de 250 kN. Isso aqui é um exemplo, tá? Não que isso seja real, é um exemplo que a gente peguei do livro ali para dar para vocês, tá? Então, digamos que eu tenho esse exemplo. Como é que eu calculo essa capacidade de carga? Eu tenho um vídeo falando sobre capacidade de carga rasa, de fundações rasas. Não tem um vídeo falando sobre capacidade de carga profunda, mas a gente pode fazer um vídeo depois sobre capacidade de carga profunda, tá? De estacas, no caso. Tá? Você usa o que? O método Alves-Veloso, ou então Deco-Quaresma, e acha que a capacidade de carga de uma estaca a partir do solo que você quer e a partir do tipo também. Se ela vai ser moldada em loco ou se ela vai ser pré-moldada também. No caso dessa estaca, essa aqui ela vai ser moldada em loco, tá? Isso aqui é importante no nosso cálculo. Você vai ver porque que é importante, tá? Esse ND aqui, ó. Esse ND é a carga centrada, tá? É a carga que vem do meu pilar, da superestrutura. Ele traz uma carga, o meu pilar, ele traz uma carga normal, certo? Traz uma carga normal. Você pode desenhar um bloco aqui, tem um pilar, tá? Essa carga normal é aquele ND ali, tá? É a carga do peso próprio de toda a estrutura, tá? Sobrecarga, etc. Tá? E você pode ter um momento também aqui, ó. Que momento é esse? É um momento devido a alguma flexão, tá? Alguma flexão de uma viga, por exemplo, tá? Na laje dos carregamentos. Você tem uma flexão, então por isso que você tem um momento, tá? E digamos que esse momento eu não sei qual é a direção que esse momento tá. Poderia estar em X, na direção de X ou na direção de Y. Eu vou botar aqui na direção de X, tá? Isso vai depender da locação do teu bloco e do teu pilar na concepção da tua planta. Isso aqui vai depender, tá? Então eu tenho um MX aqui, inclusive eu vou colocar ele aqui, eu vou adotar que é por em direção de X, tá? Eu vou adotar de 40 kN por metro, tá? 40 kN por metro. E eu tenho aqui o aço, CA50A, FCK 25 MPa, você poderia usar outro FCK, tá? 20 no caso, poderia usar 20. E aqui esse C é o cobrimento, tá? Para fundações, que é mais usado. O cobrimento para fundações mais usado é 5 centímetros, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para definir quantas estacas, primeiramente, eu vou usar, tá? Vamos lá, então. Eu tenho um número de estacas, certo? Então, o número de estacas, ó, NE, tá? E eu tenho a carga do pilar vezes 1,1. Eu estou acrescentando aqui, ó, 10% dessa carga devido ao peso próprio do meu bloco,
certo? O bloco aqui, ó, sobre estaca, ele tem um peso, certo? Então eu vou considerar 10% a carga que vem do meu pilar aqui nesse bloco. Então eu vou multiplicar por 1,1, certo? Eu estou acrescentando 10%. E eu divido então pela capacidade de carga, certo? Da estaca, ó. Certo? Então eu só pego essa força aqui, essa carga está sendo transmitida e divido pela capacidade de carga que eu vou ter. Eu vou ter aqui uma ideia de quantas estacas mais ou menos eu vou ter. Que eu vou substituir, vou colocar aqui 250, né? E aqui 800 aqui, ó, 800 vezes 1,1 eu tenho 880, certo? Então, 800 dividido por 250, então 3,52, certo? Então, isso aqui, eu arredondo isso aqui para 4, certo? Mais ou menos aqui, ó, 4 estacas, tá? Eu uso 4 estacas. Porque eu não tenho 3 estacas e meia, né? Ou eu tenho 4 estacas ou eu tenho 3 estacas. Então, eu arredondo isso aqui para 4 estacas. Então, beleza. Esse aqui é o primeiro passo do meu dimensionamento. Eu já sei que tem 4 estacas, tá? Eu vou correr um pouco para não ficar muito longo, porque o vídeo passado que a gente mencionou sapatos ficou muito longo. Inclusive eu dividi ele em 3 partes e algumas pessoas reclamaram: pô, o vídeo ficou muito longo e tal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou correr um pouco, né, nesse exercício aqui. E qualquer dúvida vocês podem comentar aqui embaixo que eu respondo, tá? Deixa eu só dar uma olhada ver se está gravando aqui normalmente. Tá gravando, certo? Então o primeiro passo a gente já fez, tá? Então eu já sei que é 4 estacas, então eu consigo desenhar aqui, ó, a planta, tá? Baixa aqui já do meu bloco, os eixos, 4 estacas, certo? Você poderia fazer, dependendo da situação, poderia fazer assim também, ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é outro caso, tá? Esse aqui é quando você precisa colocar numa extremidade, você faz dessa forma. Então, certo? Então, o que acontece aqui? Eu sei que a minha estaca ela tem um diâmetro de 40 centímetros, certo? Esse diâmetro aqui, ó, é de 40 centímetros a estaca, tá? E eu também sei que eu posso adotar da face da estaca, aqui, ó, da face da estaca para a face do meu bloco, 15 centímetros, certo? Eu poderia adotar outros valores, mas o que se usa muito nos livros e os calculistas também usam é 15 centímetros, tá? Antigamente, algum tempo atrás, anos atrás, se usava 10 centímetros, tá? E se eu sei que tem 40 e aqui tem 15 centímetros, e eu sei também aqui, ó, que do eixo de uma estaca para o outro, no caso de estacas moldada em loco, é 3 vezes o diâmetro da estaca, certo? Então esse L aqui, ó, ele é igual a 3 vezes o diâmetro da estaca. O L é do eixo de uma estaca para o outro. Se fosse pré-moldado, eu poderia adotar 2,5 diâmetro da estaca. Eu multiplico 2,5 pelo diâmetro da estaca, eu tenho o meu valor de L, tá? Então aqui, como eu tenho 40 centímetros de diâmetro de estaca, ó, então esse meu L aqui, eu já sei que esse meu L vale quanto? 120 centímetros, certo? Então, olha só, qual é o lado A do meu bloco? Esse lado aqui, ó, que é o lado B, tá? E que é o lado A do meu bloco. Qual é o lado B? O lado A. O lado A é 150, tá? Olha, 150, 120, certo? Sobrou essas duas partes aqui, ó, certo? Que é metade de uma estaca e metade de outra. Se eu tenho a metade da estaca, eu tenho um raio aqui, ó, 20 com 20, 40, tá? Mais 40, então, e eu tenho aqui uma face aqui de 15 e outra de 15, mais 30. Meu A vai dar aqui, ó, 190, tá? 190 centímetros. Se ele é simétrico, né? Pra cá, a mesma coisa pra cá, a mesma coisa pra cá, a mesma coisa pra cá. Então meu bloco vai ter uma dimensão de 190,
tá? Vou apagar aqui, vou desenhar de novo, tá? Para ficar mais organizado. Então vou ter aqui, ó, desenhar aqui meu bloco no cantinho, que é pra gente ficar visualizando ele outras vezes, tá? Então eu tenho 190 aqui, ó, por 190, é simétrico, tá? E aqui eu tenho 120, aqui eu tenho um diâmetro de 40 centímetros, aqui tem o meu pilarzinho aqui no meio, ó, centrado, lado AP do pilar e lado BP, certo? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que apenas com o diâmetro da minha estaca, eu já consigo definir a geometria planta baixa do meu bloco, apenas com isso, tá? O que vai influenciar depois é o cálculo da altura, tá? Então, beleza, então eu já sei isso aí, certo? Então a altura agora do meu bloco, tá? Qual é a altura do meu bloco? Vocês vão anotando aí as dimensões, tá? Que a gente vai usar depois. Na verdade, eu vou colocar aqui no cantinho, que é para mim não esquecer, 190 centímetros por 190, tá? 4 estacas, 40 centímetros de diâmetro, e o meu L aqui, o meu L vai de 120, tá? Centímetros. Então, qual é a altura do meu bloco? Para o meu bloco ser rígido, a gente trabalha com bloco rígido, tá? Segundo a NBR 6122, a altura do meu bloco tem que ser maior do que A menos AP sobre 3. Da mesma forma que BP sobre 3. Quem é esse B, quem é esse BP, quem é esse A, quem é esse AP? Eu tenho um lado aqui A, tá? Do meu bloco. E o lado B. Nesse caso, ele é quadrado, né, meu bloco? De 4 estacas ele é quadrado. Aqui, se fosse 2, provavelmente seria retângulo. Então esse meu B aqui é esse. E esse meu A aqui é esse cara aqui. Então, eu pego, coloco o meu pilar aqui, ó. Meu pilar, eu coloquei a seção do meu pilar no exercício. Vamos adotar aqui pilar 20 por 40. Vou adotar o pilar 20 por 40, tá? Então, o lado AP é o lado maior do pilar. E o BP é o lado menor. Então, o meu BP é 20, o meu AP é 40. Certinho, moçada. Então, o que é que eu faço aqui, ó? 190 menos 40 dividido por 3 e 190 menos 40 dividido por 3. Aqui eu tenho 150, aqui dá 50 centímetros de altura e aqui dá o que? Aqui é 200, né? Aqui é 20 na verdade. Aqui dá fazer aqui 170 dividido por 3, 56,6 centímetros. Então, isso quer dizer o quê? Que pro meu bloco ser rígido, certo? A minha altura ela tem que atender a norma. Esse meu H, a altura do bloco, tá aqui o bloco, destaca aqui. Esse meu H, ele tem que ser maior do que esses dois valores, maior do que 56 aqui no caso, que é um valor maior. Ele tem que ser maior para ele atender a minha norma, tá? Então eu já sei que o meu H ele tem que ser maior. Meu H tem que ser maior do que 56,6 centímetros, tá? Então a norma ela pede isso, mas é o seguinte, a norma não fala sobre uma situação interessante que muitos autores falam, que é considerar esse meu ângulo aqui, ó, aqui meu bloco, tá? Estaca, pilar. Isso aqui é o eixo da minha biela, certo? Como eu já falei, ó, olha só. Aqui é o ângulo, certo? A norma não considera esse ângulo aqui, ó, tá? Então os autores eles fazem o que? Eles adotam esse ângulo entre 45 e 55 graus, olha só. Eles adotam esse ângulo entre 45 e 55 graus. Tá, mas como é que eu faço esse cálculo?
A tangente, olha só, vou apagar aqui um pouco. A tangente desse ângulo, certo? Para um bloco de 4 estacas, a tangente desse ângulo para um bloco, ela é o que? Certo? Ela é o que? D. O que é D? D é isso aqui, ó. A face superior do meu bloco até a armadura aqui, ó. Aqui você vai ter a armadura, olha só. Eu vou explicar depois. Aqui é a armadura, ó. A armadura do meu bloco vai passar aqui, certo? Então esse D é da face de cima até a armadura, ó, o eixo da armadura. Aqui embaixo eu tenho um C, que é aquele cobrimento ali, ó. Esse cobrimento aqui, tá? Mas acontece o seguinte, aqui, ó, eu preciso embutir a minha estaca, certo? Pelo menos 5 centímetros também, certo? 5 centímetros. Então vai ficar 5, certo? Mais 5. Porque tanto eu preciso de um cobrimento da minha armadura para minha estaca aqui, ó. Vou apagar aqui, certo? Vou fazer isso aqui, ó. Então vai ter um espaçamento aqui, ó, da armadura do bloco para a ponta da estaca, que é até o arrasamento da estaca. E eu tenho mais uns 5 centímetros aqui, tá? Ele vai embutir, certo? Vai ficar embutido dentro do meu bloco mais 5 centímetros. Então, no caso aqui, eu tenho 10 centímetros de afastamento aqui da minha armadura para a face inferior do bloco, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu H ele é igual a D mais 10, certo? Que o H, que o D, 10 centímetros. Certo? Então, essa tangente aqui, ó, que eu desenhei agora há pouco, essa tangente desse ângulo, ela é D dividido pelo seguinte, L raiz de 2 sobre 2 menos, certo? Raiz de 2 sobre 4 vezes o lado menor, no caso é o BP, vezes o BP do meu pilar. Tá? Então essa aqui é a formulazinha geral para a gente calcular a inclinação da biela num bloco de 4 estacas. Isso aqui é bem parecido um bloco de 2 estacas, um bloco de 3 estacas, um bloco de 6 estacas, por exemplo. Muda alguma coisa aqui na configuração, porque você tem uma geometria diferente aqui, ó, certo? Se eu usar um bloco de 3 estacas, eu vou ter, olha só, uma configuração diferente de geometria. Não vale a pena eu provar isso aqui para vocês, porque vai demorar muito e a gente vai ficar muito tempo resolvendo matemática básica, tá? Então vai demorar bastante. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Então eu já sei que a tangente para uma estaca, um bloco de 4 estacas, certo? A tangente do ângulo é igual a D, L raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 4 vezes BP, que é o lado menor, que é o lado menor do meu pilar, tá? Então o que é que eu faço? Se eu sei que eu preciso encontrar a minha inclinação da biela de 45 a 55 graus, certo? Eu vou adotar o que aqui? 45 graus aqui, ó. Então vamos lá. Então a tangente de 45, eu sei que, se eu fizer na calculadora, que a tangente de 45 aqui, ó. Tangente de 45. Se eu fizer isso aqui na calculadora, eu sei que essa tangente aqui vale 1, certo? Ela vale 1, certo? Então eu tenho D. Então a única incógnita que eu tenho é D, tá? Que é a altura que eu preciso achar para o meu bloco, fora o cobrimento, certo? Então eu tenho L aqui, o L a gente já achou que é 120, tá? Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 4 vezes 20, que é lado menor do meu pilar, tá? Então eu vou fazer isso aqui na calculadora, certo? Aqui. Então eu achei aqui
esse valor, tá? Eu fiz esse valor aqui, fiz essa colocar aqui 120, certo? E aqui eu vou colocar 20, tá? Então eu resolvi isso aqui, tá? Multipliquei aqui, dividi por 2, fiz essa raiz, dividi por 4 e multipliquei aqui, tá? Por 20. Observe que aqui faço primeiro essa divisão, depois multiplico. Aqui eu posso multiplicar e dividir por 2, tá? Então eu encontrei aqui na minha calculadora que esse valor aqui deu 7,77, tá? Eu vou arredondar aqui para 7,78, tá? Ficar com 2 casas. Então, se eu multiplicar aqui por esse 1, eu vou ter que meu D aqui para 45 graus, tá? Vou colocar aqui para tangente 45. Eu tenho 7D 7,78. O meu D, como eu já falei, ele depende do H aqui. O H é igual a D mais 10. Então, para o meu D ser 77, o meu H vai ser então 87 centímetros. Mais ou menos, tá? Então, para 45 eu já calculei. Vai ficar aqui, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Para 45, o D é 77,78. E para 55, a gente vai calcular agora, tá? Então, essa parte de baixo aqui eu já tenho. O que é que eu faço? Eu só substituo aqui, ó. Certo? O que eu vou fazer? Tangente. Isso aqui é uns macetes que você vai aprendendo com o tempo, tá? Fica mais rápido de você calcular. Então essa parte aqui eu já tenho, eu preciso substituir a mesma coisa. Só que essa tangente de 55, ela vale 1,42, certo? Então meu D, meios pelos extremos, vai valer vezes 77,78, vai valer 111,08 centímetros. Tá? Então, para 55 graus, eu tenho 111,08. Então, tem essas informações, tá? Então, beleza. Então, eu já sei que o quê? Olha só. Que esse meu H aqui que eu calculei para ser rígido, ele já não me serve mais, porque ele vale 56, tá? Mas aqui, ó, essa fórmula aqui me diz também que ele tem que ser pelo menos, no mínimo, 77 centímetros, tá? 77 centímetros. Então, qual o próximo passo aqui? Certo? Então, a gente pode desenhar aqui, ó, a altura do meu bloco. Ele pode ter entre 87 a 121. Por quê? Porque aqui eu somei mais 10 e aqui eu somei mais 10. Então, essa altura, H, tá? Ela pode ter entre 87 a 121 centímetros, tá? Tá, mas fica uma coisa meio quebrada. 87, como é que o cara vai fazer isso na obra? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adotar, certo? Uma altura H, tá? Eu vou adotar uma altura H, olha só. Ela vai valer 100 centímetros. E o meu D, consequentemente, vai valer 90 centímetros, certo? Então, eu já tenho isso aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou procurar um ângulo aqui, ó, tangente do ângulo θ, para um D de 90. Mesma forma que eu usei agora há pouco. E aqui eu tenho 70, eu já calculei 77,78. Certo? Então, olha só. Se eu pegar 90 e dividir por 77,78, eu tenho 1,15. Tá? Então, tangente de 1,15. Como é que eu faço para me achar isso aqui em o graus de 1,15? Em graus. Faço arco tangente aqui, ó. Tangente do arco, tangente do ângulo. Vou fazer aqui em cima. Arco, tangente na calculadora. Esse botãozinho aqui, ó.
Você aperta Shift aqui, não sei se vocês conseguem ver, Shift, tangente, vai ficar Shift, tangente, vai ficar tangente menos 1. Não sei se dá pra ver no vídeo, tá? Gente, eu não tô olhando muito pro vídeo porque senão eu vou perder muito tempo olhando pra cá, vocês ficam visualizando o quadro aí, vocês fica mais rápido, o vídeo já tá ficando longo, mas eu tenho que explicar isso aqui, tá? Então, arco tangente de 1,15, tem aqui, ó, um ângulo. Se eu fizer isso aqui na calculadora, 1,15, T 48,9. 49, tá? 49 graus. Mas tá aqui esse 49 graus, tá? Esse 49 graus é muito importante. Que eu sei já a altura do meu bloco, uma altura facinha, tá? 1 metro. Pô, faz lá um bloco de 1 metro. Aqui, ó, 1 metro. H igual a 100 centímetros. Certo? Meu D é 90. Aqui, ó. A armadura passa aqui, certo? Eu tenho uma estaca aqui, tenho uma estaca aqui. Cadê o meu ângulo? Meu ângulo é esse aqui, ó. O pilar tá aqui. Do centro do pilar, puxando da estaca, tá aqui o meu ângulo, ó. Meu ângulo tem até 49. Ou seja, fica muito mais fácil você desenhar, você como engenheiro, um ângulo de 49 no projeto, do que poder executar uma altura aqui quebrada, né? Então você usa aqui 1 metro, um exemplo, no caso, poderia ser outro valor fechado, por exemplo, 90 centímetros e o D seria 80, mas façam valores múltiplos de 5, tá? Você usou 1 metro aqui, o ângulo de 49 graus, o D você já tem, beleza. Filé, eu já tenho então a planta baixa, já tem um corte aí no meu bloco, certo? Então eu vou apagar isso aqui, o resto eu já decorei, né? Então eu já tenho isso aí, certo? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou verificar, quero que vocês anotem, tá? Verificação das tensões, isso aqui é importante, das tensões de compressão atuantes nas bielas, tá? Anotem isso aqui. Quem quer aprender, quem quer ser calculista, sempre tem que verificar tensões de compressões, tensões de tração. Você trabalha com materiais, então você tem que verificar o que é que o material suporta, o que é que a geometria do teu elemento suporta. Então sempre tem verificações. O cálculo estrutural ele é completamente feito de verificações. Você adota alguma coisa, você adota um material, você adota uma geometria, você adota uma seção de viga, você vai verificar se aquilo suporta. É sempre assim. Adota uma coisa e depois verifica se suporta. Então, a gente sempre tem que fazer verificações, tá? Então anotem isso aqui, por favor. Pausem o vídeo e anotem, tá? Que eu vou apagar aqui. Então, para verificar. O que é que eu vou verificar? O que é que eu vou verificar, João? Tem o meu bloco aqui novamente, vou desenhar. Estaca. E meu pilar. Eu vou verificar essa tensão aqui, ó. Essa tensão, essa e essa. 1, 2, 3. Biela. Vou verificar se a tensão solicitante ela não é maior do que a tensão que isso aqui pode aguentar, entendeu? Isso aqui aguenta certa tensão. Então vou verificar que isso aqui aguenta, se isso aqui aguenta. É como se isso aqui fosse um apoio e uma viga, um pilar e uma viga. Você tem um encontro, você verifica se essa viga em balanço, por exemplo. Se essa viga em balanço, isso aqui, esse apoio resiste, esse engastamento aqui ele resiste. Então, eu verificar se isso aqui aguenta em forma grossesca, linguagem grossesca, isso aqui aguenta mesmo a carga que eu estou fazendo isso aqui, ó. A minha estaca aguenta, já calculei, ela suporta, certo? Eu sei que é 4 estacas. Meu pilar, eu já sei a carga dele. Então, eu vou verificar internamente isso aqui aguenta, ó. Então, as bielas de compressão junto ao pilar, biela de compressão, aqui, ó, na direção do pilar, ver se isso aqui aguenta, isso aqui não esmagar, esmagamento, certo? Esmagamento.
E aqui também, ó, esmagamento 1, esmagamento 2, esmagamento 3. Então, se esmagar, eu vou verificar as tensões de compressão interna junto ao pilar e junto à estaca. Formulazinha básica. Vamos decorar essa fórmula aqui agora, ó. Tensão de compressão na biela junto ao pilar. É a minha carga ND majorada. Se fosse N, é uma carga X. Se for ND, é uma carga X vezes 1,4. Tá? Isso aqui está na norma. Você majora 40% da carga em todas as cargas que você calcula. Pilar, fundação, viga, tudo. Você majora 1,4. Eu vou multiplicar isso aqui por 1,1. Vou acrescentar 10% do peso próprio. Vou dividir aqui, ó, pela seção do pilar, pela área de seção, olha aqui, olha só. AP, BP, seno ao quadrado de θ. Então, onde foi isso aqui? Onde é que é isso aqui? Eu resolvi lá uma geometria plana e cheguei nessa forma. Não vou explicar também, porque senão vai demorar demais, que nem eu fiz no vídeo passado. Expliquei muito e ficou um vídeo muito longo. Esse aqui já é longo, como é um bloco de 4 estacas, eu quero acelerar. Então, junto ao pilar, isso aqui, ó, vou colocar aqui, pilar. Tensão de compressão na biela junto à estaca. ND, mesma coisa. 1,1 dividido N, isso aqui, ó, esse N é o número de estacas. Número de estacas. De estaca. Qual é a área da estaca? A área da estaca é o que? Pi, certo? D ao quadrado sobre 4. Certo? Vezes seno ao quadrado de θ. Ou seja, se você não sabe matemática, você não vai ser engenheiro, tá? Isso aqui tudo, não precisa estar falando sobre isso. Isso aqui é o que? É a área do ciclo. Isso aqui é a área da minha estaca, certo? Então a área desse ciclo equivale a isso aqui, tá? Então se você não sabe matemática, infelizmente você não vai ser um calculista, você não vai fazer projeto, e nem porra nenhuma, tá? Então eu vou calcular aqui primeiramente tensão no pilar. Então eu tenho aqui, ó. Se eu tenho 8, eu vou ter 880, certo? Sobre aqui, eu vou calcular em centímetro mesmo, então eu tenho 20 vezes 40 do pilar aqui, ó. A seção do pilar é 20 vezes 40, né? 20, 40, seção do pilar, certo? 20, 40, tem 800 centímetros quadrados. 800, certo? Seno ao quadrado de 49. Lembra do 49 que a gente achou? Do ângulo que a gente vai adotar? O meu bloco tem 1 metro de altura. Esse cara aqui, tá? Então a tensão de compressão na biela pilar é isso aí. Vamos calcular aqui. Certo? Então deu 1,75 kN. 1,75 kN. Vamos verificar que a tensão na estaca 850, 880. Aqui eu vou ter 4 estacas vezes π vezes 40 diante da estaca ao quadrado, dividido aqui entre parênteses, né? Dividido por 4, certo? Vezes seno de 49. O que vai dar isso aqui? Vai dar isso aqui. Então eu fiz o cálculo e vi que deu 2,863. É 86304, certo? Então eu tenho esse valor, tenho esse valor. O que é que eu vou propor para vocês? O que é que eu vou propor para vocês nesse vídeo? Que vocês verifiquem se esses dois valores eles suportam o que eu quero. Ver se o limite é aceitável. Aqui eu tenho kN, certo? O que eu quero de vocês? Verifica se esses valores são aceitáveis, se eles são limite. Você vai fazer o quê? Vai pesquisar em um livro, no Alonso, ou em outro livro,
Na norma não tem isso aqui. Você verifica isso aí, tá? Para ver porque aqui tem um limite máximo, tá? Por que eu não vou falar para vocês? Porque vocês têm que exercitar alguma coisa. Vocês têm que procurar alguma coisa. Quando eu estou estudando, meus professores eles falam isso, entendeu? Os professores falam isso. Você tem que buscar, não esperar tudo pronto, certo? Correr atrás, verificar, fazer exercício. Então, quando você estiver fazendo esse exercício e outro exercício, verifica. Aqui tem um coeficiente, vou dar só uma dica. Tem um coeficiente que a gente multiplica por esse cara aqui, ó, 25 MPa, a resistência. Um coeficiente que a gente multiplica por esse MPa e verifica se passa, se isso aqui é maior ou menor do que a gente vai verificar. Então verifique isso aí pra gente, comenta aqui embaixo se você não conseguir. Porra, eu não consegui achar, não consegui nada. Quem conseguiu, verifica aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo, tá? Então eu vou apagar isso aqui. Então já verifiquei a compressão aí da minha biela, tá? Tá verificado, vocês já pesquisaram aí, verificaram tudo, certo? Não vou falar. Se houver muita briga, muita discussão, muita guerra nos comentários, eu faço um vídeo falando como é que verifica, tá? Eu tive muita dificuldade nessa parte aqui, ó, de verificação de compressão quando eu estava aprendendo, tá? Então eu quero que vocês se lasquem um pouco e vão tentar ver como é que resolve. Tá, então só pegar minha colinha aqui para ver os outros passos. Tá, agora, pessoal, a gente vai calcular os tirantes, né? A tração, ou seja, a tração. A minha armadura de tração. Eu tenho aqui, ó, meu bloco. No bloco eu tenho essa tração aqui, ó. Pilar, estaca, estaca. Quando eu faço isso aqui, ó, meu bloco tende a abrir, certo? Força aqui tende a abrir. É para isso que eu preciso colocar a armação aqui, ó. O aço ele não serve para tração. Vocês aprenderam isso? Vocês já aprenderam isso, ó? O aço serve para tração. Então ele vai combater isso aqui, ó. Ele não vai deixar meu bloco abrir. Então eu vou calcular essa tração aqui. Como é que eu calculo essa minha tração? Tá? Eu vou pegar a formulazinha lá que eu fiz lá no começo para vocês. Eu falei para vocês o quê? Que a tração era a reação da estaca dividido pela tangente, certo? Do ângulo. A tangente do ângulo. Eu não tenho a tangente. Eu tenho a reação da estaca ND sobre 2. Tá certo? Tá errado. Foi o que eu falei sobre o momento. Falei sobre o momento, ó. Olha só. Qual vai ser a tensão máxima? Eu tenho aqui meu bloco, olha só. Se eu tenho um momento para esse lado aqui, digamos que ele seja lado X, certo? Então quer dizer o que? Esse lado aqui, ó, ele vai ficar mais carregado, certo? Esse lado que vai ficar carregado. Então essas duas estacas aqui, ó, elas vão sofrer mais. Elas que vão ser, vou ter um decréscimo de carga aqui, vai avaliar um pouco. E vai sobrecarregar essas duas estacas, tá? Então vou ter uma sobrecarga em cima de duas estacas devido ao momento. Tá, mas se eu tivesse outro momento aqui, ó, o que é que ia acontecer? Que essas duas estacas aqui também elas ficam sobrecarregadas, ó, essas duas, essa e essa devido a esse momento, e essa devido a esse momento. Então aqui eu tenho uma parcela do momento. Aqui eu tenho uma parcela de outro momento, deixa aqui. E aqui eu tenho duas parcelas, ó. Duas parcelas de momento. Então essa estaca aqui, ela seria a estaca mais carregada, ó. Tá? Dessas minhas 4 estacas eu tinha uma carga, essa carga mais carregada. Então o que é que eu faço? Certo? O que é que eu faço? A tensão máxima nessas duas estacas, certo? Nas duas estacas, vou colocar aqui 2, nas duas estacas é o que? A carga vezes o peso próprio, que aqui eu vou colocar 880, né? Dividido pelo tanto de estacas que eu tenho. Ou seja, eu estou pegando a reação de uma estaca. Se eu tenho uma carga dividida por 4, eu tenho uma reação de estaca.
Só que eu não tenho apenas uma reação estática. Como eu falei, eu tenho uma variação de momento. Certo? Eu tenho uma variação de momento. Quem é essa variação de momento? Variação de momento é o momento x que eu adotei sobre o L, que é a distância entre eixos. Então vamos calcular isso aqui, ó. Esse cara aqui. Então eu pego 40 dividido por 120. E aqui no caso eu vou transformar para metros, né, que fica bem melhor. 1,2. Aqui, ó. 1,2, 40 dividido por 1,2, que é em metros. 33,3. Então, essa é a minha variação de momento que eu colocar aqui, eu coloco 33,3. Isso aqui eu calculei. Só que esse 33,3 está é a variação para um lado, como eu falei. Só que ele é em cima de quantas estacas? 2. Então, cada estaca vai receber 16, uma parcela desses 36, que vai dividir por 2, 16,6. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 220 mais 16,6. Então, eu tenho 236,6 quilonewton, certo? Tensão massa, 236, tensão massa, 236,6 quilonewtons. Tá? Beleza. Então tem uma tensão máxima. Aqui essa é a minha tensão máxima. Aquele T lá que eu falei, reação na estaca. Essa estaca aqui é a reação da estaca mais carregada, tá? Estaca mais carregada, que são as duas estacas mais carregada. Então aqui eu venho com o que aqui, ó? Eu venho aqui com 236,6. A minha tangente do ângulo eu já calculei. Certo? A tangente do ângulo eu já calculei. Eu não lembro qual é essa tangente, tá? Não lembro essa tangente. O que é que eu vou fazer então? É o seguinte, se eu não lembro essa tangente, eu vou fazer aqui T igual a 286,6 sobre D. Vou calcular ela de novo aqui dentro dessa forma. D, vocês já calcularam, tá? Vou calcular de novo aqui. 6 aqui eu vou colocar aqui dentro aqui. Eu vou colocar 120 raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 4 vezes 20. Calculando de novo essa porra. T é igual aqui, vamos lá. Esse D aqui é 90, né? Ah, não. Não, vou colocar aqui 90. Então, o T aqui, ó. Ele vale 77,78. Acabei de lembrar aí. A gente calculou isso aqui já, pessoal. Pessoal, certo? Então a gente só pega aqui, ó. T é igual a vezes isso aqui, ó. Tá? T é igual a 203,78. Vou colocar aqui bem grande. Você dá uma pausa e copia isso aqui, tá? 203,78. 203, meu T, 203,78. Isso aqui eu não preciso mais, já usei, né? Quilonewton. Onde é que está essa força aqui, ó? Tá aqui, ó. Eu vou ter minha armadura, ó, passando aqui, ó. Certo? Essa força de tração que tem aqui, ó, é o meu T. Ele vale isso aqui, ó. Certo? Então eu preciso colocar uma armadura aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. São iguais. O que é que eu faço? É só eu pegar a área de aço é igual a tensão 203,78 dividido pela resistência do aço, que aqui eu vou chamar de FYD. Quem é FYD? FYD é a resistência do aço ao escoamento dividido por um coeficiente que tem na norma, tá? É em BR 6122, vou colocar aqui 6118. Quer dizer, é em BR 6118, coeficiente de minoração do aço. Então esse aqui vai para 50
dividido por 1.15, 43,47, pessoal. Estão virando engenheiros aí de fundações, calculando tudo. 203,78 dividido por 4.43,47. Tenho aqui, ó, 4,68 centímetros quadrados de aço. Vou fazer de novo aqui que eu não tenho certeza. 7,8 dividido por 43,47. Isso. Então a minha área de aço, vocês já copiaram isso aqui? Então minha área de aço, ó, minha área de aço é 4,68 centímetros quadrados. Quantas barras são? Só pegar uma barra, escolher uma barra aqui. Escolher uma barra aqui de meia. 2,5 milímetros, certo? Barra de meia. Qual é a área dela aqui? Essa área dela aqui, ó, é π. Diâmetro dela que eu vou colocar em centímetros, que aqui eu estou usando centímetro, 1,25 ao quadrado sobre 4, tá? 1,25 ao quadrado vezes π dividido por 4. Tem 0,78. Então a área dessa minha barra, ela vale 0,78 centímetros, tá? Então basta colocar aqui, ó, número de barras 4,68 dividido por 0,78. E quantas barras eu vou colocar no meu projeto? Quantas barras eu vou desenhar no CAD? 6, cara. Certinho, ó. 6 barras. 6 barras. E é que vão essas barras? Vou desenhar pra vocês verem aqui, ó. Tá? Vocês copiem tudo isso aí, para o vídeo, copia. O vídeo já tá longo pra caralho, mas sim mesmo essa porra. E é que vai isso aqui, ó. E é que vai. Aqui, ó. Aqui. 6 barras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cobrimento aqui, coloca um cobrimento de 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. 5, 6 barras. 6 barras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. 5, 6. Certo? Então aqui eu vou ter 6 barras aqui, 6 barras aqui, 6 barras aqui, 6 barras aqui. Para combater a tração do meu bloco. Certo? Como é que eu vou desenhar no CAD? Só mais uma dica aqui, antes de fechar o vídeo, eu vou desenhar no CAD. Eu tenho um bloco aqui, bloco, tem uma estaca aqui, certo? Que eu vou dar 5 centímetros, embutido aqui do bloco, como eu já falei, e mais 5 centímetros aqui de cobrimento, que é o cobrimento que é utilizado em fundações, tá? Certo? Então aqui eu vou ter uma armadura aqui, certo? Eu posso levar ela até em cima aqui, ó. Colocar aqui 10 centímetros essa dobra, 10 centímetros essa dobra. Medir aqui, deixar 10 centímetros aqui, deixar 10 centímetros aqui pro lado, 10 aqui. E medir a minha barra aqui, com o tamanho dela. Você desenha aí no AutoCAD. Ou no Revit, para quem já está profissional. Certo? Desenha e manda foto pra gente. Manda aí o projeto pra mim, no meu e-mail, qualquer coisa. Manda aqui no meu e-mail, joaoneto@live.com. Você pode também procurar o meu Facebook, que eu não sei qual é. Aqui é João Neto, engenheiro, eu acho, engenharia, alguma coisa. Eu vou colocar aqui embaixo o link, o endereço do meu Facebook, você pode perguntar alguma coisa também. E não se esquece de comentar aqui embaixo. Então vou ficando por aqui, pessoal. Tô bem cansado, foi longo o vídeo. Talvez eu divida em 2 ou 3 partes esse vídeo, ficou bem longo. Mas o importante
é que a gente fez tudo de uma vez só, vocês aprenderam, entendeu? Eu peguei um exercício, vocês conseguem dimensionar um bloco de 4 estacas. É isso aqui que o pessoal faz nos escritórios. É isso aqui que os software de cálculo fazem. Só que eles fazem e vocês não sabem como é que é o cálculo. O engenheiro precisa saber disso aqui, ó. Verificar isso aqui, calcular certinho, verificar, entendeu? Olha, para vocês, eu calculei isso aqui de cabeça. Fiz tudo, sabia todas as formas, sabia como é o procedimento, porque eu faço isso aqui, eu calculo, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês façam. Verifiquem se o projeto de vocês está certo. Se você está no estágio, aí verifica se o bloco que tem lá está certo, de 4 estacas. Pega a carga do pilar e vai verificar, vai calcular mais ou menos. Isso que é engenheiro, isso que é engenharia estrutural, isso que é cálculo estrutural, tá? Então se você gostou desse vídeo, tá? Ficou longo, mas se você gostou, você chegou até o final, parabéns, ficou longo. Se inscreve aqui embaixo, tá? Para você receber novos vídeos sobre cálculo de estruturas, tá? Curte aqui embaixo o vídeo também, curtindo, dá um gostei aqui embaixo, tá? E comenta. Porra, eu não gostei disso aqui, tu me explicou bem isso aqui, como é que eu faço isso, eu não entendi isso. Comenta aqui embaixo que eu respondo, tá? Eu gostei muito do vídeo sobre sapatos, que a galera comentou lá embaixo, porra, fez um trabalho de aula que você ensinou a dimensionar a sapata, eu fiz um trabalho de aula lá, ficou muito legal o meu trabalho, então é isso que eu gosto, gente. Vocês comentem aqui embaixo e a gente troca ideia, tá? O intuito aqui é passar conhecimentos, explicar isso aqui para quem teve dificuldades como eu no começo, entendeu? Então, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, tá? E até a próxima, valeu, tchau.